A vida, ela é feita de escolhas. E as nossas escolhas, elas mostram a nossa sabedoria com aquilo que nós aprendemos, ou elas mostram a tolice do nosso coração. Existem escolhas que são simples, para alguns. Para outros nem tanto. Por exemplo, vestir. O que vestir? Para muitos pode ser algo simples. Já para outras pessoas pode ser algo muito complicado, que a pessoa não consegue achar o que vestir e passa muito tempo na frente do espelho tentando achar o que vestir. Às vezes, o que comer também não é fácil. Às vezes a pessoa não consegue gostar de muitas coisas para comer. Mas às vezes é mais tranquilo, é fácil você encontrar a comida que se adequa a você. Creio que uma decisão muito difícil é a decisão de, por exemplo, invadir por terra a Palestina. Porque você sabe que existem lá civis. Não é uma escolha nada fácil. É muito semelhante quando, por exemplo, existe uma doença grave como um câncer, atingindo uma parte importante do teu corpo, e um câncer muito agressivo e que você precisa tratar ele com radioterapia. É uma decisão muito difícil, porque às vezes ela pode não ocasionar os benefícios que você espera. Mas doenças agressivas precisam ser tratadas com agressividade. Existem escolhas, por exemplo, que são complicadas, como escolher o rumo profissional. A escolha de ter filhos ou não são escolhas difíceis. Mas todas as escolhas precisam ser colocadas diante do Senhor. Porque é Deus que vai aplainar o teu coração para que você aprenda com Ele a tomar escolhas sábias, que mostrem a maturidade da tua fé. Pessoas maduras optam por escolhas sábias, porque desenvolveram a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é como você ir num McDonald's feliz e você passar lá com o teu carro e pegar um lanche e ir embora. Criar a mente de Cristo é uma escolha diária pela vida com Deus. Leitura da palavra e oração. E assim se formará o caráter de Cristo em você, e você terá as condições para fazer as escolhas corretas, as escolhas que vão partir não do teu coração, mas do coração de Deus. Então você tem escolhas como, por exemplo, diante de uma tentação, você pode dizer sim para aquela tentação, ou você pode dizer não. No caso de evangelizar, você pode dizer sim, eu vou evangelizar, ou você pode dizer não, eu não vou evangelizar. No seu tempo livre, você tem a escolha, você pode parar aquilo que você está fazendo, aquela tua atividade, aquele tempo de descanso, para você ter um tempo para orar e ler a Bíblia, ou você pode simplesmente passar o tempo inteiro no celular. Você pode também, no que se refere ao domingo de manhã, por exemplo, você pode escolher ficar assando carne, ou você pode vir estudar a palavra de Deus e assar a carne depois e ter mais tempo. Ou se tem a reunião de oração, você também pode ter aquele tempo de reunião de oração, ou você pode ficar em casa assistindo série. A escolha é de cada um de nós. Mas o autor de Hebreus está tratando com pessoas que estavam quase desistindo da sua fé por causa das suas perseguições, porque eles eram cristãos. E Hebreus vai fazer uma longa lista de heróis da fé que lutaram contra as adversidades para manter seu foco na esperança do Salvador que viria. Por exemplo, o início do capítulo fala a respeito de Abel. Abel, ele foi o primeiro mártir. Ele morreu pela sua fé, porque ele ofereceu a Deus o sacrifício que Deus havia pedido. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Abel reconheceu que ele precisava de um libertador que viria. Mas seu irmão não gostou nada disso, porque não foi aceito. O capítulo também menciona Enoque.
Em outro texto, que é o texto de Judas, vai falar que Enoque era pregador da justiça. Uma expressão que usa nesse capítulo é que Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus transladou Enoque para junto de si. Então Enoque, ao invés de seguir a corrupção do seu tempo, andou com Deus e pregou a verdade. Noé também pregou a palavra de Deus a uma geração incrédula, foi uma testemunha de Cristo e levou sua família para dentro da arca, enquanto as pessoas foram levadas pelo dilúvio. Abraão não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha indicações de para onde iria, mas ele obedeceu a Deus e foi aonde Deus o havia destinado a ir. E quando ele teve o filho da promessa, Deus pediu o filho da promessa para Abraão, e Abraão não o negou. E Deus mostrou um quadro muito bonito da salvação, quando Abraão foi livre, Isaac foi livre da morte, porque o carneiro morreu no lugar de Isaac. As escolhas, meus irmãos, mostram se você está com o escudo da fé levantado, ou se os dardos inflamados do inimigo estão atingindo tua cabeça e o teu coração. É pelas escolhas que você faz um diagnóstico se o diabo está acertando o teu coração ou se você está se guiando pela fé. Moisés era um homem de fé. Moisés andava com Deus, e diferente daqueles que se diziam filhos de Moisés lá no tempo de Jesus e que se tornaram legalistas, eles não perceberam que Moisés caminhou com Deus pela fé. E nós vamos aprender nessa noite quais são as escolhas da fé. Quando você caminha pela fé, quais são as escolhas que nós precisamos andar? Quem anda pela fé, anda segundo sua identidade cristã, e não segundo o perfil que o mundo apresenta para você. Então veja comigo ali o versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés nasceu num momento de muita perseguição, porque os israelitas haviam aumentado de tamanho de uma forma muito grande. E o faraó pensou assim: se esse povo se unir com um dos nossos inimigos, eles vão se revoltar contra nós e vão nos subjugar, vão nos destruir. Então, os pais de Moisés conseguiram defender Moisés por 3 meses, porque eles viram que Moisés era formoso, mas não porque era simplesmente uma criança bonita, mas porque eles viram que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Deus tinha algo preparado para Moisés, mas eles não tinham mais como defender o menino, então colocaram Moisés num cestinho, calafetaram, né? Hoje tem os Moisésinhos em homenagem àquele cestinho lá que foi colocado no rio Nilo. E aquele cestinho foi parar na tenda onde a filha de Faraó se banhava. E quando a filha de Faraó tomou aquele menino nos braços, ela o chamou Moisés, que significa tirado das águas. E aí ela viu que tinha uma menina acompanhando o cestinho, e aquela menina era a irmã de Moisés, Miriam. E ela perguntou para aquela menina: você sabe de alguma hebreia que pode dar de mamar para esse menino? Então a menina falou que a mãe podia dar de mamar para o menino. E a providência de Deus se deu que o menino voltou para sua casa. E durante os anos da sua infância, não sei quantos anos que foram isso, Moisés foi educado pela sua mãe. Como é que era o nome da mãe de Moisés? Joquebede. E o nome do pai de Moisés? Anrão. E ele voltou para casa, e durante alguns anos ele ficou na escola, na homeschooling da Joquebede. E lá ele foi trabalhado
nos princípios da palavra de Deus. Mas não muito tempo depois ele foi levado pela filha de Faraó para onde? Para o palácio. E lá no palácio ele teve a educação egípcia, que o tornou capaz de escrever, como ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e também o tornou um militar, estrategista, capaz de guiar o povo, que depois ele vai ser chamado para isso pela ação de Deus. Moisés, como diz o texto, ele, ao chegar aos 40 anos, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Chegou uma hora na vida dele, que aquilo que a mãe dele tinha falado para ele, sei lá, com 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos talvez, aquilo brilhou no coração dele. E aquilo despertou no coração dele. E aquele despertar fez com que ele entendesse assim, não, mas o meu povo não é esse aqui. Eu vivo no palácio, eu tenho a educação daqui, eu sei que as pessoas estão me ensinando várias coisas importantes, mas esse não é meu povo. O meu povo é aquele pessoal que está lá no norte, que está precisando de ajuda. E ele foi lá e foi defender os israelitas. Claro que naquele momento ele tentou defender pela sua própria força, mas o ponto que eu quero levantar é que a fé, ela rejeita o prestígio do mundo. Quando você tem a fé, você não vai se importar de ser do status que as pessoas querem que você tenha, de ser da família do fulano de tal, de ser da quarta geração dos Albuquerque ou dos Menezes, ou de ser de alguma casta nobre da sociedade, porque o que importa para você é ser membro do povo de Deus. Membro do povo de Deus. No mundo, nós somos valorizados pelo quê? Pelo que nós temos. Se nós temos uma boa poupança, se nós temos empresas que são rentáveis, se nós temos títulos. Mas no povo de Deus, você é reconhecido pela sua dedicação ao reino de Deus. João Batista não tinha diplomas de faculdade, mestrado. João Batista não tinha empresas. João Batista não tinha dotes grandes para oferecer para ninguém. Mas João Batista foi conhecido pelo quê? Por ser um corajoso pregador da palavra. Por conversões que ele despertou. E a fé rejeita o quê? Então a fé rejeita esse elogio do mundo. Todos nós estamos sendo confrontados na nossa vida com 2 tipos de educação. Nossos jovens, nossas crianças vão aprender princípios da palavra de Deus dentro das suas casas. Mas lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, é outros ensinos que as pessoas tentam passar para nós. E nós estamos em choque. E o que vai vencer? O que vai vencer é a graça de Deus, se nós nos humilharmos na presença do Senhor. Para você que às vezes tem um filho que está há anos afastado da palavra de Deus, não deixe de orar. Porque Deus tem poder para despertar aquele ensinamento no coração daquela pessoa e fazer com que aquilo supere aquela falta de sabedoria que ele está vivendo nesse momento. Pessoas como a mãe de Agostinho oraram 40 anos para o seu filho e ele se converteu, pela graça de Deus. No versículo 25 e 26 diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora eu quero que você pense no glamour, pense nos prazeres, pense nas
riquezas, nas oportunidades que Moisés poderia ter dentro do palácio egípcio. Tudo que ele quisesse que fosse possível naquela época, ele poderia receber. Ele tinha acesso a tudo de bom e melhor que aquele mundo poderia oferecer. Mas ele abriu mão de tudo para se tornar um libertador de escravos. Porque ele cria no libertador que viria. E ele resolveu sofrer a vergonha, a injúria, o escárnio de Cristo na sua vida, esperando pela fé do que ter os prazeres transitórios do mundo. Porque ele contemplava o galardão. Ele sabia que havia algo muito maior, uma cidade muito mais bonita do que as cidades do Egito. Um mundo muito melhor e um plano de salvação muito maior do que os prazeres transitórios do mundo. Muitas vezes nós somos tentados a deixar essa riqueza tão esplêndida do reino de Deus por prazeres que não duram quando muito 10 minutos, meia hora, 1 hora. Não duram nada. Veja Davi. Davi ficou interessado naquela moça que ele olhou do terraço. Ele ficou louco por ela. Mas o que isso trouxe para a família dele? O que isso trouxe para a vida dele? E eu estou falando de alguém que era muito temente a Deus. E eu estou falando de alguém que era um profeta de Deus. Um rei, segundo o coração de Deus. E nós precisamos pensar na nossa vida se prazeres que esse mundo tem não estão conquistando terreno dentro do nosso coração. Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, falarem mal de vós, porque assim foi com os profetas que foram antes de vocês. Então, às vezes, um estilo de vida para Jesus não traz prazeres, traz oposição. Às vezes, um estilo de vida para Jesus traz luta. Mas mais importante e maior do que as lutas é o futuro com Deus. Versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A fé não aceita o prestígio do mundo. A fé, ela não aceita os prazeres do mundo. A fé, ela não aceita a pressão do mundo. 40 anos depois, Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo. Moisés foi até o Egito e depois de Deus libertar o Egito com manifestações poderosas das pragas, Moisés não temeu a Faraó e levou o povo para fora do Egito. Ele não teve medo da raiva do rei. Ele não teve medo. Mas veja como que o medo, ele é difícil de você lidar com ele. Por exemplo, Abraão. Abraão, que é o grande amigo de Deus, chamado amigo de Deus. Abraão teve medo. Em determinadas ocasiões, ele chegava numa terra. E ele sabia que a esposa dele era bonita. E aí ele dizia assim: Sara, você é muito bonita, você é minha meia-irmã de fato. E se eu disser para os homens que você é minha esposa, eles vão me matar. Então nós vamos falar que você é a minha irmã. Porque nós dois corremos risco. Então o medo levou ele a criar uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. E aí levavam a Sara, Abimeleque, o rei do Egito, em outra circunstância, muito tempo antes disso aqui que eu estou falando, levavam Sara para dentro das suas casas.
Mas Deus falava com esses homens em sonhos e dizia assim: não toque nela, porque se você tocar, você vai se ver comigo. Essa mulher tem marido, o marido está lá fora. Daí eles chegavam lá: mas por que você fez isso com a gente? Dissesse que era tua mulher, né? Mas depois de Deus falar, qualquer um falaria isso, né? Olha o caso, por exemplo, de Jacó. Jacó enganou o irmão Esaú, e ele teve que fugir para a terra do seu tio Labão por causa disso. Arão, porque teve medo do povo, foi levado a fazer um bezerro de ouro para que o povo adorasse. Pedro, por causa de medo, negou Jesus. Muitas vezes, por causa do medo, nós, quando temos oportunidade de falarmos de Jesus, não falamos, por medo de perder as nossas amizades, as nossas companhias. Muitas vezes nós não rejeitamos falar a verdade no nosso emprego por medo de perder o emprego. Muitas vezes você não acha namorado cristão de verdade e você namora com qualquer pessoa que não quer ter um compromisso com Cristo porque você tem medo de ficar sozinho. Imagine, eu não vou ficar para titio. Então tem que achar alguém para preencher esse espaço. Mas Moisés viu aquele que é invisível. Ele teve uma visão das coisas eternas, uma visão além do alcance. Quem que aqui assistia Thundercats? Thundercats, né? Que o Lion erguia a espada justiceira lá e dizia: Thunder, Thunder, Thundercats, oh, espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Pois é, você não tem uma espada justiceira no sentido físico, mas você tem a espada da palavra de Deus para te dar a visão além do alcance. Isso não é uma questão de desenho, isso é uma questão de realidade. Quem tem a palavra de Deus tem capacidade de ver além do que os olhos podem ver. Ver as coisas eternas e não as coisas que simplesmente passam e vão embora. Então o que a fé rejeita, meus irmãos? O que a fé rejeita? O prestígio do mundo. A fé rejeita os prazeres do mundo. E a fé rejeita a pressão do mundo. Você olha para além daquilo que o mundo está te pressionando, daquilo que causa medo em você. O que a fé aceita? Vamos ver aqui o versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Quando nós chegamos em certas circunstâncias da vida, nós chegamos a lugares que parecem becos sem saída. Talvez você tenha alguma conta para pagar, que você passa a noite toda pensando naquilo, como é que eu vou acertar esse negócio amanhã? E você não vê uma saída. Às vezes você tem uma doença, você fica pensando assim, como é que vai resolver esse negócio aí? Mas olha o caso dos pais de Moisés. Eles não tinham mais como defender o filho deles. Então chegou uma hora que eles tiveram que dizer assim: Senhor, entrego o meu filho nas tuas mãos. Não que eles não tivessem entregado antes, mas agora o cuidado de Deus não ia ser intermediado pelos pais. Os pais não seriam um instrumento do cuidado de Deus. Chegou uma hora que eles tiveram que dizer assim: agora, Senhor, nós não podemos mais ajudar em nada, a gente é incapaz. A gente vai colocar esse menininho. Fizeram até a parte que podiam. Calafetaram o bercinho, colocaram o cestinho na água e deixaram as coisas na mão
de Deus. Tem coisas, meus irmãos, que você precisa dizer assim, não tem. Você não tem mais o que fazer. Não depende mais de você. E você precisa confiar no plano de Deus. Chega uma hora, na verdade, mesmo quando você tem o que fazer e que você pode fazer algo, também depende do plano de Deus. Porque nem que você arquitete e planeje da melhor forma possível, se Deus não der a resposta, se Deus não der êxito, por melhor que você seja, por mais bem planejado que foi, não vai dar certo. E Deus vai te colocar em situações que você vai ficar numa posição de beco sem saída. E o mundo vai dizer assim, olha, e a tua carne vai dizer, ó, tem um jeito. Você vai ter que se sujar um pouquinho aí, mas depois você volta para Deus, porque Deus perdoa. Então você faz essa manobra, e daí você vai lá, faz um pouquinho de coisas antiéticas, ilegais, e daí depois você volta. E Deus está colocando você lá, para dizer assim, não, marche, continue, vá em frente, Deus vai te proteger. Então é aí que surge a escolha sábia ou a escolha tola, porque a fé, ela aceita o plano de Deus. A fé, ela não quer se sobrepor ao plano de Deus. Versículo 28. Voltemos lá no versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quando Moisés estava libertando o Israel do Egito, Deus operou poderosas manifestações de livramento, que foram as pragas. Mas a 10ª praga era a mais devastadora de todas, e não faria distinção. As outras faziam distinção do acampamento de Israel e da cidade dos egípcios. Naquela ocasião não tinha mais isso. Ou eles obedeciam às instruções de Deus para a salvação, ou os seus primogênitos seriam mortos. E qual era a instrução de Deus? Pegar um cordeiro, uma ovelhinha de até 1 ano, matar aquela ovelha, carnear ela para que comessem dentro da casa, tirar o sangue, pegar numa vasilha, pegar com um hisopo e passar nas vergas das portas. Quem estivesse dentro da casa até pela manhã, seus primogênitos, seus filhos mais velhos não seriam mortos. Quem estivesse para fora, ou quem disse assim, não, eu não vou passar sangue na minha porta da minha casa, vou jogar lá fora sangue, não ia ter livramento, não ia ter salvação, não ia ter jeito. Então eles tiveram que confiar no quê? Na provisão de Deus. Às vezes você fica pensando, mas isso não tem sentido. Como que isso vai me livrar de uma praga? Como que isso vai me livrar? Mas é o único jeito. Não existe salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe vida cristã sem Jesus e não existe crescimento espiritual sem a provisão que é Jesus, porque Jesus é o pão da vida. Se você não se alimenta de Jesus, você não cresce. Nós precisamos confiar na provisão de Deus, do perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, e da manutenção do cuidado, da alimentação e da segurança que Jesus Cristo nos concede. Você não pode se afastar de Jesus, porque em Jesus está o alimento completo. Se você acha que pode viver espiritualmente sem Jesus, você está dando um tiro na água. Porque todo aquele que quer crescer espiritualmente com eventos sobrenaturais, dons e tantas outras coisas, ele sem amor nada pode fazer. Ele se desliga do que é mais importante. Sem Jesus, a nossa vida cristã é um peso. Se você não tem o amor de Jesus no coração,
Tudo que você for fazer para Jesus vai ser um peso. De novo tenho que ir na igreja. De novo tenho que orar. De novo tenho que ler a Bíblia. De novo tenho que falar de Jesus para alguém. Então, quando você não está dando conta disso, você precisa pedir ajuda. Irmãos, me ajudem. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero amar Jesus de novo. Porque é assim que a coisa muda. Foi assim que Jesus disse para Pedro: tu me amas? Então, apacenta o meu rebanho. Tu me amas? Porque é o amor que vai transformar a realidade da tua vida. E o que mais que a fé aceita? Versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Agora, quando eles saem do Egito, que os egípcios os expulsam, eles estão a caminho do deserto, mas antes eles têm que passar pelo mar vermelho. E naquele momento existem rochas cercando o povo aos lados, o mar vermelho à frente e atrás o exército de Faraó. Eles estão num beco sem saída. E eles começam a reclamar: trouxe-nos do Egito para nos fazer morrer aqui, na frente do mar. E Moisés não sabe o que fazer. Ele vai orar a Deus e Deus diz para ele: marchem, marchem, vai. Por quê? Porque a fé precisa confiar na promessa de Deus. A promessa de Deus não é que você não vai ter tempestade. A promessa de Deus é que você vai chegar na outra margem. A promessa de Deus não é que você não vai passar sufoco aqui neste mundo. Você vai ter decepções, você vai sofrer com enganos, você vai sofrer com lutas, você vai sofrer com muitos dissabores nesta vida. Mas nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o que a fé ela aceita? A fé aceita o plano de Deus. A fé aceita a provisão de Deus no sangue de Jesus. A fé aceita a promessa de Deus. E o que a fé rejeita? A fé rejeita o prestígio do mundo. A fé rejeita os prazeres do mundo. E a fé rejeita a pressão do mundo. Bom que vocês lembraram. Então, meus irmãos, nós precisamos de Deus, para que Ele nos dê um coração transformado. Um coração que seja atraído pelas coisas de Deus. Um coração que não é atraído pelas coisas anti-Deus. E nós precisamos clamar por esse coração. Nós precisamos que Deus trabalhe em nossas vidas para que a vontade dele se cumpra em nós. Quando você ora, você lembra do Pai Nosso, você diz assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente pela palavra, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para a tua vida, é o sonho de Deus. E Ele é o mesmo Deus fiel, que pode levar você até o final. Ele cuida de você quando você era criança, bebezinho, e vai cuidar de você até quando você não puder mais andar. Não vai aparecer algo assim instantâneo para você saber o que escolher. Mas se você tiver uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, Deus vai te direcionar
para aquilo que Ele tem para você. E Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito. Então confie nesse propósito e aprenda com Deus a fazer escolhas sábias. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós orarmos? Ó Deus, nós te agradecemos pela alegria que temos de estarmos juntos celebrando o teu nome nesta noite maravilhosa. Agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pela vida de Moisés e de tantos outros que, diante das inúmeras adversidades, confiaram no Senhor, creram na promessa, entenderam que havia algo muito mais substancial além do que seus olhos poderiam ver. E que assim o teu povo, nós todos, possamos, ó Deus, ver além do que nossos olhos terrenos podem captar. Que nós possamos confiar na tua promessa. Que preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei. Diz o Senhor que os que confiam na sua graça nunca, jamais serão deixados para trás. Que cada um de nós tenha essa alegria, essa segurança, essa bendita segurança de que somos de Cristo e Cristo é nosso. Em nome de Jesus, amém.